Fala, Nenes, tudo jóia? Bom dia, espero que vocês estejam bem por aí. Aqui nós estamos chique-lique e bora para mais um dia de roça. Hoje o vídeo vai ser bem legal, vamos mostrar como plantar feijão sem precisar carpir. Aposentar enxada é coisa boa. Mas tudo começou quando? Escolhemos deixar a carreira na engenharia antes mesmo dela iniciar para rodar o Brasil de bicicleta em busca de novos sentidos. Conhecemos várias experiências com foco em vida simples e autônoma. Agora chegou a hora de colocar a mão na massa e viver de um jeito mais autossuficiente junto da terra. Vamos nessa! E antes de mais nada, temos os rituais matinais, né, que fazem o dia realmente começar. Parece que se não tem, a coisa não engrena. Tá aqui o Nene. E hoje a gente vai experimentar a erva mate guairá, erva mate agroflorestal, e até vou mostrar como faz o chimarrão, como a gente faz, né? E isso é muito legal, porque a gente sempre mostra aqui nos vídeos a lida com a agrofloresta. Então nós estamos aqui também utilizando desse sistema que busca produzir alimento e regenerar o solo, regenerar a terra. Acabamos conhecendo essa marca Mate Guairá e é 100% de agrofloresta. É muito interessante a proposta e é legal saber que essa escolha acaba ajudando na preservação da Mata Atlântica, porque a erva é também feita aqui no Paraná. Gente, vocês tomam chimarrão aí? Acredito que a galera que acompanha a gente que é do sul deve tomar, né? Conta aí nos comentários e como é que vocês fazem chimarrão. A gente tem 3 ervas diferentes aqui. Uma extra grossa, uma erva mate moída fina e uma grossa. Hoje a gente vai usar a fina porque aqui a gente costuma fazer o nosso chimarrão aqui diariamente. Aí outros dias a gente vai experimentar essas daqui. Essa aqui inclusive ela serve para tererê. Esse formato de cuia aqui que tem esse pescoço, eu acabo colocando água primeiro antes de fazer o chimarrão. Então eu vou encher até o nível do pescoço. Depois de colocar um pouco da água até nesse nível de pescoço, eu jogo um tantinho de erva para só dar uma temperada nessa água do fundo, senão fica só água. Aí eu dou uma incorporadinha e aí eu venho com mais 3 colheres, mais ou menos. Tá uma cor bonita. Vou saborear uma erva boa hoje, hein? Primeira erva agroflorestal que a gente experimenta. Aí depois de umas 3 colheradas, tem essa técnica aqui. A gente vai deixando a água dar uma firmada na erva mate para ela se manter firme depois enquanto a gente estiver tomando. E aqui eu dou uma trabalhada na decoração, deixar um verdinho bem bonitinho. E aí eu só jogo mais um golinho d'água aqui. E tá prontinho, a partir de agora é só saborear. A primeira cuia acaba sendo um pouco fria porque a cuia não estava quente ainda, mas a partir da segunda que realmente o negócio fica bom. E segundo a lei, quem tem que tomar a primeira cuia, que é a água meio morna, é quem fez. Tava lendo as regras do chimarrão. E aí, né? Já dá pra dar um veredito ou não? Boa, hein? Boa. Nossa. O sabor, assim, é aquele que todo mundo gosta, o gaúcho sabe, né? Erva boa. E bem mais saborosa que a erva que a gente tava tomando. Tempo atrás a gente pegou um lote de uma erva que estava em promoção no mercado, aí não se agradou muito, né? Isso aqui é sem comparação. Deixa eu terminar aqui, tem que roncar o chimarrão antes de encher de novo. Se não roncar, não bebeu o chimarrão. E aproveitando, para quem nos segue aqui, de repente ficou interessado, quer conhecer mais dessa erva, vou deixar um link aqui na descrição da loja deles. E eles separaram um cupom de desconto bem legal, é Expandindo Mundos Guairá, para 10% de desconto. Lembrando que além de consumir um produto de qualidade, ainda está ajudando na preservação da Mata Atlântica.
e fortalecendo essa rede da agroecologia, essa rede de agrofloresta. Isso é muito necessário porque esse povo é do nosso time. Gente, estamos aqui no nosso sisteminha para cultivo de grãos. Dá um enquadro daqui, ó, para a galera reconhecer, para quem já conhece, né? As linhas de margaridão com os dois lados de capim-mambaça. Margaridão, então, é o que está no meio. E aqui, onde tem essa palha, é onde a gente cultiva. Tem uma faixa de 2 metros a gente fazer o cultivo. Parece mais estreito porque o mambaça largou as folhas dele e tá no momento para a gente roçar e cobrir o chão de novo. E olha só, lá atrás tem um sistema que a gente está expandindo. É para ser o mesmo formato aqui, apenas vai ter umas linhas mais largas que a gente está testando um pouco diferente. Mas olha só, e muitos plantios às vezes acontecem naquele formato, solo totalmente exposto. Então, com isso aqui a gente chama essa linha de serviço margaridão mambaça. Mas a ideia é ter quanto mais diversidade melhor nessa linha. A gente gera cobertura para nossa faixa de cultivo. E olha que legal, gente. Plantamos já abóbora, açafrão, batata e racon nessa linha. Olha aqui a abóbora. Aquela lá tá bem bonita, ó. A verdinha, né? Grande. Mas aqui tem uma pequenininha vindo já um pouquinho mais atrasada. Olha o quanto de capim, de mato, aquelas plantas espontâneas que normalmente a gente tem que estar arrancando, né? Olha quanto que tem nessa área por conta da palha, quase zero, nada. Então assim, é muito fácil de manejar nessa quantidade de plantas espontâneas que nasceram junto com a cultura, é muito fácil. Sem contar que a gente tem um ganho enorme, né, de ciclagem de nutrientes, porque a gente está usando realmente do processo natural. A natureza faz isso, ela cobre o solo debaixo da palha, fica micro-organismos que vão ciclando nutrientes. E ganha muito com umidade. Vamos pegar aqui, ó. Ó, aqui tem umas partezinhas que ficaram expostas desde quando a gente fez o plantio das abóboras, da mandioca também que tem aqui. E olha só, a parte exposta, poeira, né? Sequíssima. E onde a gente puxar a palha aqui, ó, dá barro, gente, barro. Que loucura. Ó, de tanta umidade reservada aqui dentro. E você vê que quanto mais generosa a camada, mais tempo a gente tem umidade armazenada. Onde a gente tem uma camada mais fina, se eu abro aqui, ó, aqui já não dá tanto barro, aqui já tá mais sequinho. Você vê que é proporcional a umidade ao tamanho da camada de palha. Então, com esse sistema aqui, nossa ideia é ter uma camada generosa. Primeiro, porque a gente facilita o manejo, não tendo planta espontânea nascendo a rodo. A gente aumenta a fertilidade do solo, porque ativa a vida no solo, cicla nutriente. E também tem um ganho enorme em umidade, né? Você imagina se tivesse toda aquela terra, dá para até mostrar lá, vamos lá naquela área toda descoberta, tá toda a área formando poeira, né? Imagina para as plantas, para as mudas, é muito fácil ter um estresse hídrico e frustrar a nossa cultura. Gente, olha que pobreza nesse talhãozinho aqui. E o solo tá todo empoeirado já, de tão seco, A gente está fazendo isso aqui porque nós reformamos a área. O processo inicial do sistema que está ali do lado é isso, arar bem o solo em profundidade, quebrar aquelas camadas compactadas, e não tem jeito, acaba ficando dessa forma. Mas a ideia é que nos próximos anos a gente só tenha aquele resultado que está ali, dali em diante. E numa área como essa aqui, a luz do sol vem, chega até o solo, e o que acontece? O que se transforma a energia solar? Ela vem e ela vai para algum lugar. Aqui no caso, ela se transforma em calor. A luz solar bate nesse solo exposto e aquece. E o que acontece? A água que está no solo absorve o calor e se transforma do estado líquido para vapor e vai evaporando para a terra, né? Aonde tem camada então de proteção, a palha protege desse calor, é como se fosse um isolante térmico, né? Protege do calor atingir o solo e começar a drenar, puxar essa água para fora. E sem contar aqui, que nesse espaço aqui a gente tem otimização de fotossíntese. Naquele lá, ó, não tem nenhuma planta. Toda energia solar vira calor. Aqui nesse caso, a gente tem, enquanto a gente está plantando, as mudas menores estão vindo, a gente tem o capim-mambaça, tem o margaridão que não estão deixando escapar a energia solar que bate neles. Energia solar bateu na planta, ela transforma em fotossíntese. Quando faz fotossíntese, a planta cresce, ela gera biomassa, ela gera frutos, ela cresce, né? A planta precisa de sol.
E uma coisa interessante, toda vez que pode ser o sol mais quente que for, a gente encosta na folha da planta, a folha da planta não é quente, por mais quente que o sol esteja, né? Porque ela transforma a luz solar em energia. E olha só a ideia aqui, ó. A nossa linha de cultivo, ela é mais larga. Esse capim aqui, ele tá avançando, ele tá meio que cobrindo a nossa linha de cultivo. Só que é legal porque as mudas ainda estão menores e esse capim tá otimizando essa margem aqui que poderia às vezes estar sem nada cultivado, mas ele tá absorvendo e fazendo fotossíntese, tá otimizando a energia solar e transformando em essa biomassa. Biomassa a gente chama esse resto, vai dar uma poda, vai dar esse material que essa palha seca que está sobre o solo. Assim que a abóbora começar a soltar uns bracinhos, a gente vai vir roçar aqui o capim e deixar sobre o solo e dar espaço para a abóbora crescer com força. Mas gente, o grande resultado, tudo que a gente queria chegar, até aquele ali já é um bom resultado, mas eu estou muito feliz com esse talhãozinho aqui. Ele reprodução, é igual, nas mesmas dimensões, só que a gente fez uma variação de matéria orgânica, porque teve vezes que a gente podou o margaridão, jogou só para um lado ou para o outro, conforme tinha cultura aqui no talhão, né? E nessa situação aqui a gente tinha muita matéria orgânica. E até nos outros vídeos que a gente já postou sobre esse sistema, né, gerava dúvida, até em mim mesmo, quando estava podando e acumulando esse material de cobertura aqui, como é que a gente vai plantar com uma camada, às vezes ficava assim grosso de cobertura, né? É incrível para o solo, só que também como é que a gente planta numa densidade de matéria, de biomassa sobre o solo tão dificulta, né? Então, aqui a gente fez uma experiência. Estamos prototipando umas gambiarras, né? Dando o nosso jeitinho. E aí, mesmo com muita palha, que tava uma palha seca já acumulada do inverno, eu fiz a poda aqui ontem do capim que estava aqui do lado. O capim estava semelhante ao que a gente viu ali na outra sessão. Tava bem alto, eu podei o margaridão, eu dei só uma desbastada nele, ele tava uma toceira bem frondosa assim, então tanto o margaridão como o capim vieram aqui para o centro, em cima de uma camada bastante grossa já de cobertura. E aí, qual que foi a ação para a gente tentar contornar essa dificuldade de plantar com matéria orgânica em grande quantidade? Inventamos uma gambiarra na motosserra, que ajudou a gente a definir as linhas e abrir um sulco, não é nem na terra, né, mas é só abrir uma linha, um espaço que possibilita a gente jogar a semente e ela nasça sem impedimento da palha. É uma coisa meio perigosa, mas esse vídeo é para mostrar que a gente está feliz e está dando certo. Eu acho que a gente pode, a partir disso aqui, melhorar e achar um jeito bom de estar sempre plantando numa palha grossa como essa aqui. E a estratégia foi, ó, na motosserra tivemos que arrancar aquela parte original daqui, porque essa corrente tem que ficar livre, porque acaba puxando a palha do capim, né? Ela acaba vindo aqui e se está fechado essa parte, como é originalmente, embucha, enche de palha. Aí fizemos esse negócio, eu tive que meio que tornear aí, na verdade esculpir, né, uma peça que desse encaixe, por trás aqui ela meio esculpida para passar a corrente. Deu certo, funcionou melhor de passar na palha e não embuchar. E nessa parte aqui tem esse dente, a gente teve que furar então a frente da motosserra. E isso aqui é o que puxa a palha que está no chão. Então quando a gente passa no chão, ele enrosca e faz com que a palha venha sempre em direção à corrente da motosserra. E aí faça o corte. Se não tivesse isso aqui, a gente teria que passar a corrente no chão. E aí é muito fácil estragar a corrente, né? Porque se a corrente pega na terra ou em pedra, ela perde o fio e já não corta mais nada. Então não funcionaria, né, sem isso aqui, porque é isso aqui que puxa lá da terra, puxa a palha e os galhos aqui em direção à corrente e faz o corte. E depois de aberto o corte, eu estiquei uma linha de pesca, como a gente usa para ter a orientação, né, sempre de fazer os plantios. Aí passei a motosserra e depois com essas ferramentas aqui, também coisa que a gente já desenvolveu aqui no sítio. Nunca tinha visto um garfo tão grande, um rastel tão grande, né? Que está servindo muito bem para manejar em vários sentidos aqui no sistema, né? Manejar a palha. Depois de cortado com a motosserra, olha só, eu vinha com o garfo e eu fui abrindo um pouquinho, porque só passar a motosserra não abre o suficiente para ter
esse espaço de contato com o solo que possibilita a semente germinar com facilidade. Então para cada talhão a gente conseguiu fazer 3 linhas. E aqui dá para pegar um detalhe nas partes que estão bem grossas assim de palha, né? Porque aqui tinha um colchão bem denso, que se a gente plantasse sobre a palha o feijão ou a cultura, a gente poderia ter facilmente aí um problema com a germinação da planta sair, que é o mesmo fator, né? Que ao mesmo tempo que a palha segura as plantas espontâneas de nascerem, né? Ela às vezes também poderia estar segurando o nosso cultivo de vir. E aí, ó, a motosserra rasgou, belezinha. Um detalhe é que a gente passou a motosserra sobre uma palha que estava embaixo velha, bem seca, jogou a palha verde e logo, não deixou ela murchar. Quando ela murcha, não corta direito. Aí ela tava uma palha bem seca, que corta fácil, e uma palha bem verde, que está por cima, que também corta fácil. E aí depois nós viemos com a matraquinha de mão jogando o feijão. E assim é a ideia, não precisar carpir. E aqui do lado tá a linha de ervilha. Essa é uma cultura de inverno, a gente plantou ela meio atrasada, tanto que eu tô em dúvida se ela vai conseguir produzir pelo calorão. A gente tá numa zona de calor, tá absurdo, gente, tá batendo assim temperaturas que não bateu no ápice do verão dos últimos 2 anos. E aí também às vezes acaba prejudicando pela tão tarde a gente plantou. Mas aqui também houve esse plantio em cima da palha. Aqui a palha era mais rasa, não precisou cortar com a motosserra. Mas você vê que só de pôr o grão, injetar com a matraquinha, com a plantadeirinha de mão, ela nasceu legal. Mas só que tem lugares que a cobertura não estava tão grossa e já começou a nascer as plantas espontâneas. Que é o caso aqui, ó. Esse caso aqui é a trapoeraba que está crescendo, ó, já estava uma planta grande. E isso é porque ficou, às vezes, um pouco aberta a palha. Mas isso é super tranquilo, assim, nos plantios que a gente já fez, todos eles, foi necessário passar, às vezes, arrancar algumas plantas, mas só isso. No mais, depois, nunca mais mexemos aqui. A ervilha tá aqui já faz uns 2 meses, a gente não precisou nenhuma vez entrar com a enxada. E assim, a gente não tem o trabalho com a enxada, mas tem um trabalho a mais para fazer o plantio, né? Porque você vai ter que entrar com uma máquina. Na verdade, a gente teve que criar uma máquina. A ideia é que eu já tenho em mente algumas ideias novas, né? Porque já tá carecendo de melhoria aquele negócio da motosserra para funcionar melhor. De desenvolver uma máquina mais eficiente nesse sentido e que reduz essa mão de ficar lidando com essa palha antes do plantio. Só que por mais que, né, gere essa atividade no plantio, a gente compensa porque não precisa carpir e também tem um ganho gigantesco dessa ecologia no espaço, de ciclar nutriente, manter umidade. A cultura ela tem chance de vir com muito mais vigor. O solo, né, ele vai ter uma resposta muito melhor porque está coberto. Então assim, há uma troca, né? Há uma dificuldade maior no plantio por ter que organizar mais a palha, só que tem esse ganho. E é um dos objetivos que a gente tem com o sistema agroflorestal, é buscar mais autonomia, mais independência, porque hoje, no geral, quando fala em agricultura, não dá para pensar em plantar sem ter adubo de fora, né? Trazer de fora, seja na agricultura orgânica, tem que comprar adubo de galinha de grandes granjas para ter um volume bom para adubar a roça. A gente não está dizendo que não usa, mas está com esse sistema buscando reduzir esse gasto, né? Esse custo que tem na hora de plantar, para ativar, né, essa forma natural da terra manter a fertilidade. E nos próximos vídeos a gente vai mostrar como é que vai estar esse resultado. Estamos torcendo para vir uma chuva, se precisa chover para isso aqui nascer bem, né? Tomara que venha, porque ó, o tempo está se arrumando. E aí nós vamos conversando mais, mostrando dessas experiências que a gente vem fazendo aqui no sítio. E queremos mostrar a motosserra agindo também. Isso, outro vídeo a gente faz mostrando todo o plantio. Esse era só para trazer essa novidade, né? Do que a gente fez um teste agora, nem sabia se ia funcionar, acabou não gravando, cheio de coisa atravessando, mas na próxima a gente mostra como que é esse detalhe de fazer esse tipo de plantio. Para plantar a gente usou essa ferramenta aqui, ela tem um bico mais afiado que a gente consegue inserir ela bem tranquilo entre as palhas ainda que ficaram na linha de plantio. E a gente sempre deixa aquele agradecimento especial aos apoiadores, pessoas que já estão muito tempo nessa caminhada com a gente,
que dão aí esse suporte para que nós possamos fazer esse tipo de experiência, investir tempo, né? Se torne viável a gente estar fazendo isso aqui e expandindo, né? Esse jeito de cultivar para uma forma mais saudável, que nos dê mais autonomia e tudo isso que a gente mostra aqui no canal. Se você gostou, deixa o like, deixa um comentário, se você tem até alguma sugestão de ideia para a gente melhorar, se tem alguma dúvida, a gente sempre está lendo os comentários. A gente fica feliz em estar aprendendo junto, né? Na comunidade Expandindo Mundos. E é isso, nos vemos no próximo vídeo e sempre avante!